prestando bastante atenção para esses dados estatísticos que eu estarei lendo para vocês neste momento. Vivem no mundo hoje 2,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus, nem sequer uma vez. Esta vasta multidão representa 15 vezes a população do Brasil, 140 vezes a população da cidade de São Paulo e 17 mil vezes o Maracanã lotado em dia de jogo. Hoje no mundo, 1,2 bilhão são muçulmanos, 770 milhões são hindus e 360 milhões são budistas. No mundo, 1,7 bilhão são considerados cristãos. Destes, quantos realmente são nascidos de novo? Jesus disse: não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Existem, meus irmãos, em todo o mundo, cerca de 190 nações, 12.500 grupos étnicos e 6.528 línguas. E de toda a população mundial existem 1,1 bilhão de pessoas que são analfabetas. 1,3 bilhão são miseravelmente pobres, ou seja, ganham menos que $1.000 por ano. E somente serão salvas se ouvirem e crerem no Evangelho do Senhor Jesus. E ainda, segundo estatísticas do Movimento Global de Evangelização, nascem no mundo por dia 370 mil, enquanto morrem 150 mil. Estima-se que 85 mil morrem por dia sem nunca terem ouvido falar do nome de Jesus, nem sequer uma vez na vida. Ou seja, 2,5 milhões de pessoas morrem a cada mês e vão para a eternidade sem sequer terem sido evangelizadas. Para se ter uma ideia da situação espiritual, somente no Brasil morrem assassinados 4 crianças por dia. 600 mil meninas são prostitutas, o equivalente a 4 maracanãs lotados. 3 milhões de meninas entre 10 e 17 anos estão grávidas agora mesmo. A metade dessas meninas vive nas ruas, num país de 8 milhões de meninos de rua. Somente aqui nos Estados Unidos, a estatística diz, a cada 27 segundos um casal se divorcia. 1 em cada 2 casamentos termina em divórcio. E a cada 24 segundos um aborto é praticado. 1 milhão de crianças no próximo ano terão padrastros e madrastas, num país que tem uma média de 8 Bíblias disponíveis para cada casa. Meus irmãos, diante dessas estatísticas que nós acabamos de ouvir, o que nós temos que fazer? Nós pensamos que isso não é problema nosso. Pensamos que isso talvez seja problema das autoridades, dos governantes, das Nações Unidas. Pensamos que isso nada tem a ver com a igreja. Mas, de fato, se nós formos parar para pensar e analisar friamente, nós temos sim uma participação nisso. Nós temos sim que adentrar nessas estatísticas e tentar mudar de uma forma ou de outra esta realidade. Agora, isso não será mudado apenas porque eu vou ajudar alguém. É preciso que, além da ajuda, nós tenhamos uma outra atitude. A atitude de reavivar a nossa visão evangelística. De sermos despertados para essa visão evangelística. De olharmos para essas estatísticas e, ao invés de cruzarmos os nossos braços, tentar levar
através dessa visão evangelística, a palavra de Deus para essas pessoas que não têm esperança e que estão morrendo e indo para a eternidade sem o Senhor Jesus Cristo. E para reavivar a nossa visão missionária, irmãos, eu quero considerar com vocês nesta noite apenas a segunda parte de Mateus capítulo 13, versículo 3. Mateus capítulo 13, versículo 3, a segunda parte apenas. Mateus capítulo 13, versículo 3, apenas a segunda parte do versículo, que nos diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. Vou ler mais uma vez. Eis que o semeador saiu a semear. Lembre-se que a nossa proposta nesta mensagem é que precisamos reavivar a nossa visão evangelística. E eu quero nessa noite considerar apenas esse trecho deste versículo, para que através dele a minha visão e a sua visão evangelística, ela possa ser reavivada nesta noite. Eu quero primeiramente destacar aqui, neste pequeno trecho, a pessoa que faz o trabalho evangelístico. E eu creio que você já deve ter percebido quem é essa pessoa. Essa pessoa, conforme o trecho que nós lemos, é o semeador. Jesus ele começa a ensinar sobre o reino de Deus por meio de parábolas. Os irmãos que têm acompanhado as mensagens ao domingo de manhã têm percebido que parábolas são histórias que ensinam verdades espirituais. Jesus ele pega elementos do seu cotidiano, algo que era muito natural e comum naquela cultura, e ele usa aquilo para transmitir verdades espirituais. E aqui neste capítulo, que fala sobre a parábola do semeador, Jesus ele estava às margens do Mar da Galileia, no fim do seu segundo ano de ministério, sentado em um barco, e ele então começa a ensinar sobre o reino de Deus, e ele ensina através da forma de parábolas. E ele vai nos contar aqui uma parábola, que é a parábola conhecida como a parábola do semeador. E quem é esse semeador, irmãos? O semeador, é claro, ele é um agricultor, ele é a pessoa responsável por semear a semente na terra. É aquela pessoa cuja função principal é, depois que a terra está totalmente preparada, ele vai lá e semeia a semente. Mas para que isso aconteça, o que é necessário? Ele primeiro deve selecionar as sementes, deve colocar as sementes dentro de um saco e depois, é claro, retirar essas sementes de dentro do saco e começar a semeadura. Ora, se ele não fizer isso, se ele não tiver um controle de qualidade, se ele não arar bem a terra, se ele não tirar as sementes do saco e começar a lançar essas sementes na terra, vai acontecer alguma coisa? Será que essa semente ela vai entrar em crise e produzir uma planta que vai dar o fruto esperado? Como, meus irmãos, nós que temos a semente da palavra de Deus, que é o Evangelho, como as pessoas elas vão crer se nós não as evangelizarmos? Se nós não tirarmos deste livro o tesouro precioso que existe aqui e compartilhar com as demais pessoas? Mas notem, meus irmãos, também aqui, falando ainda sobre o semeador, que nesta parábola, a sua identidade, ela não é muito importante. A identidade do semeador não é importante. Nesta parábola, Jesus não chama o semeador pelo seu nome, nada é nos dito acerca da sua aparência,
da sua posição social, do seu conhecimento, da sua capacidade, da sua personalidade, daquilo que ele pode realizar. Nada disso é falado acerca deste homem. O que é nos dito é que ele apenas coloca a semente em contato com a terra e nada mais. Em uma outra passagem, a passagem que está em Marcos, no capítulo 4, versos 26 a 29, o Senhor Jesus vai dizer ali que este mesmo homem, ele faz o trabalho de semeadura, depois ele vai dormir. Não depende dele que aquela semente, ela entre em crise, ela germine, dali comece a brotar uma planta, e a partir do crescimento natural daquela planta, ela venha produzir o fruto. Não depende dele. O seu papel nada mais é do que semear. E é muito claro o que a pessoa do semeador, ela nos ensina. Cada crente em Jesus Cristo deve contribuir para que esta palavra, esta semente que é o Evangelho, ela deva ser espalhada. Cada crente, independente de quem seja, é um semeador em potencial. Semear a palavra não é algo restrito apenas aos evangelistas, aquelas pessoas que têm facilidade em evangelizar, que têm o dom de evangelizar. Não é somente para aquelas pessoas que fazem a amizade muito rápido, muito fácil, porque a amizade é uma chave para o evangelismo. Mas o evangelismo é uma incumbência dada a todos os crentes. Não existem restrições, não existe essa responsabilidade apenas para um grupo dentro da igreja. Todos são responsáveis diante de Deus de semear a palavra do Senhor. Cada crente deve plantar a semente na terra, ou seja, no coração do homem pecador. Independente de qual seja o coração. Lembre-se que Jesus ele está falando aqui sobre esses tipos de solos que representam vários corações. Independente de qual seja, se é o coração do ateu, o coração do religioso, do moralista, o coração de quem quer que seja, não importa. A semente deve ser direcionada a todos. Todos devem ouvir o Evangelho. E quando mais ela é plantada no coração dos homens, irmãos, você pode ter certeza que maior será a colheita. Então veja que a identidade pessoal do semeador, ela não tem importância. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7, o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo fez a parte dele, Apolo continuou fazendo. Outros depois de Paulo e Apolo também estiveram ali naquela igreja, naquela região, evangelizando. Mas Paulo ele não está preocupado com a sua pessoa, com a pessoa de Apolo, com o reconhecimento daqueles irmãos, em receber honra, glória por tudo que ele fez ali. Não. Ele diz isso de forma muito clara no versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Porque tudo depende de Deus. O anunciar o Evangelho através da nossa vida, irmãos, depende de Deus. O semear a palavra de Deus depende do Senhor. Anunciar o Evangelho depende de Deus, não depende de nós. É Ele quem nos usa, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos guia para as pessoas. Ele que cria as situações, as circunstâncias, sejam boas, sejam ruins, para que o Evangelho ele possa alcançar a todas as pessoas. Portanto, meus irmãos, diante disso, o importante é sermos fiéis.
fiéis no papel de semear a palavra de Deus. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que semeemos a palavra de Deus, que anunciemos o Evangelho. Por isso, faça a sua parte. Semeie a palavra de Deus nos corações. Não haverá conversões, não haverá aumento do reino de Deus, não haverá crescimento da igreja local se nós não evangelizarmos. Nós olhamos muito para a igreja e às vezes pensamos, poxa, entra ano e sai ano, às vezes não se converte ninguém, entra ano e sai ano, é aquele mesmo grupo de crentes, entra ano e sai ano, passa tempo, passa anos, troca o pastor e a igreja continua do mesmo jeito. O que está errado? Talvez seja atentarmos para o fato de que precisamos evangelizar. Precisamos semear a palavra de Deus nos corações. Não haverá conversões, irmãos, se a palavra não for semeada. Não haverá conversões a menos que as vidas se santifiquem. Isso também é muito importante. Termos uma vida santificada, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida dedicada a Deus. Se nós não tivermos esse tipo de vida, como o Espírito Santo vai ser pleno em nossas vidas para poder transmitir a mensagem do Evangelho, poder ser usados por esse mesmo Espírito. Mas também eu gostaria de dizer que quando nós semeamos a palavra de Deus, o método ele é importante, o preparo pode ser importante, mas irmãos, se nós não tivermos vida com Deus, você pode usar o melhor método que existir, você pode ser a pessoa mais preparada que se julgue ser, mas se você não tiver vida com Deus, não espere grandes coisas de Deus. Nunca confie no seu potencial, mas consagre-se a Deus. Deixa Deus te usar, porque Deus ele é poderoso para transmitir o Evangelho. Aqui no nosso texto, o semeador não é a figura principal. Ele não é o centro das atenções. Ele não é cultuado, ele não é louvado, ele não é reconhecido por Jesus. Nós nem sequer sabemos a sua identidade. O foco aqui, o importante aqui, é o que está sendo pregado, que é a semente, a palavra de Deus, o Evangelho. Irmãos, nós estamos falando sobre reavivar a nossa visão evangelística. Nós falamos um pouco acerca do semeador, mas eu quero também falar aqui sobre o lugar onde o trabalho deste semeador é feito. O texto diz que ele saiu a semear. Eis que o semeador saiu. Este semeador, depois de ter feito com certeza o trabalho de aração da terra, depois de ter selecionado aquelas sementes, de ter colocado as sementes dentro do saco, de ter tido todo esse cuidado, ele então sai. Mas para onde ele teria partido? É claro que o agricultor não vai sair para um parque de diversões, ele não vai sair para um rio para pescar com sacos cheios de sementes. É claro que ele não vai para uma vinha, mas com certeza ele saiu em direção àquele campo. O campo onde outrora ele estava ali trabalhando, preparando a terra, retirando as pedras, deixando tudo pronto para que no momento em que ele lançasse aquela semente, a semente então caísse em um bom solo e produzisse o resultado esperado. Então ele sai em direção ao campo. E ali naquele campo, meus irmãos, ele começa o trabalho de semeadura. Ele lança a semente para um lado, ele lança a semente para o outro. E Jesus vai dizendo que essas sementes, algumas caíram à beira do caminho e as aves comeram. Outra caiu no solo rochoso, porque ela não tinha muita terra, não teve profundidade, e
logo que nasceu, saindo o sol, queimou e aquela semente não deu resultado. Outras caíram nos espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram aquela semente. Mas Jesus também nos diz que outra, enfim, caiu em boa terra e deu o seu fruto esperado. Irmãos, onde é que nós encontramos estes tipos de solos? Ou de corações? Onde estão esses corações? Onde estão esses corações que muitas vezes são levados pela empolgação, que muitas vezes são alegres quando recebem a palavra? Onde estão esses corações que no momento parecem estar felizes com a palavra, mas veem as coisas do mundo e sufocam essa felicidade? Onde está esse coração que produz o resultado esperado? Esses corações não estão só aqui dentro. Na verdade, estes corações, eles estão no mundo. O campo onde este homem ele sai para semear esta semente é o mundo. Este é o campo. E este campo, meus irmãos, embora tenha estes tipos de corações, de solos, estes campos eles já estão prontos para a ceifa. O Senhor Jesus vai nos dizer em João, no capítulo 4, versículo 35. João 4, 35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E ainda em Mateus capítulo 9, verso 35 ao 38. Mateus capítulo 9, verso 35 a 38, Jesus diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Esses 2 textos, irmãos, eles nos ensinam claramente que há uma urgência em sair. Aquele homem, aquele agricultor da parábola, ele não poderia demorar muito tempo para voltar ali naquele campo e lançar a semente. Se ele demorasse muito tempo, todo o seu trabalho de arar a terra, de tirar as pedras, de tirar as ervas daninhas, os espinhos, tudo aquilo iria por água abaixo. Ele teria que refazer tudo aquilo. E o mundo não espera. Nós vimos aqui na estatística, milhares de pessoas estão morrendo, estão perecendo, estão tirando a própria vida, estão nas trevas do pecado, sem esperança, sem um propósito para viver. E nós não podemos esperar mais. Jesus disse: olha, vocês pensam que ainda existem 4 meses, mas os campos já estão brancos. Está na hora. É agora. Nós não podemos mais esperar nem um minuto. Nós temos que sair logo. E Jesus demonstra isso aqui no capítulo 9 de Mateus, verso 35. Ele saía percorrendo cidades, vilas, povoados, sinagogas. Ele também via as pessoas como que não tivessem direção, precisando de um guia, precisando de alguém que lhes mostrasse o caminho da salvação. Ele vê que o trabalho é muito grande, irmãos, é urgente. E então ele percebe uma grande necessidade. Nós não temos trabalhadores suficientes. São poucos os trabalhadores. O que nós vamos fazer? Vamos jogar tudo para o alto? Isso não dá para nós. É impossível evangelizar todo mundo. São bilhões de pessoas. Isso está fora da nossa realidade. Desistam, voltem para fazer o que vocês faziam.
Pedro, volte para a sua companhia de pesca com João. Mateus, volte a ser um publicano. Cada um volte para a sua casa e volte a fazer o que você fazia antes. Em nenhum momento Jesus desistiu, mas ele fez o seu único pedido aqui nos evangelhos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse deve ser o nosso pedido. E esse pedido, meus irmãos, talvez esteja martelando no teu coração. Talvez Deus esteja ali, olha, você pode ser um trabalhador, você tem potencial, você tem condições para isso, você pode ser muito útil na minha obra. Talvez Deus está ali, olha, todo o tempo martelando, mas você ainda continua relutante. Ouçam o que Jesus diz aqui. Ele precisa de trabalhadores, e talvez aqui tenhamos trabalhadores que Ele está chamando nesta noite para a sua seara. Não resista ao chamado de Deus. Entregue-se. Vá para a obra. Faça o trabalho que Deus confiou para você fazer. Não existe coisa melhor, meus irmãos, do que servir a Deus. Excelente obra almeja aquele que aspira ao episcopado. Paulo diz a Timóteo. É muito melhor do que tudo que você possa imaginar. Tem suas lutas, tem suas dores, tem as suas dificuldades, como qualquer outro trabalho também tem. Mas tem uma diferença. Que nós estamos preparando pessoas, conduzindo pessoas a Cristo. E são esses galardões eternos que nós vamos encontrar e receber lá na glória. Isso, meus irmãos, não tem nada neste mundo que seja mais importante. Não existe coisa mais importante do que você conduzir pessoas a Cristo. Mas para que essas pessoas sejam conduzidas, é preciso que nós, que temos a luz de Cristo, guiemos essas pessoas. Elas estão nas trevas, estão mortas, estão sem direção. Na verdade, elas têm uma direção, sim, elas estão indo em direção ao inferno. Mas pela palavra do Evangelho, se nós formos a este mundo, se nós sairmos em direção a este campo, nós podemos desviar muitos do caminho da perdição eterna. Irmãos, existem muitos povos não alcançados, como nós vimos nesta noite. Isso representa um total de 42% de toda a população mundial. E um povo não alcançado é um grupo étnico com menos de 2% da presença do Evangelho. O papel da igreja é sair para fazer discípulos, sair para fazer pequenos cristos, verdadeiros adoradores do Deus vivo. Não há tempo a perder, irmãos. A igreja tem que sair para realizar o plantio. Nós podemos sair pelo mundo de várias formas. Formas tradicionais, comuns, como entregar um folheto na esquina, ir ali na feira entregar folhetos, fazer uma visita, marcar um estudo bíblico no lar. Tem várias formas tradicionais, corriqueiras que nós podemos fazer. Agora, com o advento da internet, nós podemos usar essa ferramenta para propagar versículos bíblicos, textos bíblicos, reflexões bíblicas, anunciar o Evangelho. Aquele amigo da escola que você não via há vários anos e está lá solicitando a amizade, você recebe, é uma oportunidade de enviar a mensagem de Deus para aquela pessoa. Existem várias formas, irmãos, que nós podemos evangelizar, mas para que isso aconteça, é preciso que haja disposição
ao chamado de Deus. Esse chamado é um chamado urgente. A igreja que somos nós não pode ficar presa. Se a semente não sair do saco, ela não produzirá fruto. Quarta-feira nós tínhamos aqui um senhor que estava afastado do Evangelho, e esse senhor ele foi marcar uma consulta aqui na unidade de Fátima. E naquele dia que ele estava ali na fila, a igreja estava fazendo o trabalho de ação social e pregação da palavra. E nós entregamos o pão, entregamos o café, entregamos o folheto, a palavra foi pregada. E a palavra tocou no coração daquele homem. E ele estava aqui quarta-feira, dizendo: hoje eu vou me reconciliar com Deus. Amém. Irmãos, isso só vai acontecer se nós formos, se nós sairmos. Não espere colocar 10 pecadores aqui na parede e esperar que ele chegue com você e diga: olha, eu quero ir para uma igreja, eu quero ir ao Evangelho. Eles não querem, irmãos. Um morto, ele não faz nada, ele não vê, ele não ouve, ele não fala, ele não anda. Paulo diz que essa é a condição das pessoas sem Cristo em Efésios 2. Eles estão espiritualmente mortos, e mortos eles não vão em direção a Deus, a não ser que Deus, por meio do seu Espírito, regenere esse coração, cele esse coração, para que ele então entenda que Deus o salvou para o louvor da sua glória. Enquanto nós não fizermos isso, irmãos, nos dispormos para sair, as pessoas não vão ouvir a mensagem do Evangelho. Deus nos escolheu, irmãos, como instrumentos para levar a sua palavra aos homens perdidos. Isaías, como foi lido aqui no início do culto, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. No passado, outros ouviram o chamado de Deus e saíram e vieram até aqui e sofreram e pagaram um preço, foram perseguidos. Alguns não passaram muito tempo aqui por causa de uma saúde frágil, mas eles vieram, eles pregaram o Evangelho, missionários pioneiros. Mas hoje, meus irmãos, nós é quem devemos sair e fazer o mesmo que essas pessoas fizeram por nós no passado. A responsabilidade é nossa. Vamos cumprir o ID, ou melhor, o indo. Vamos cumprir o indo de Jesus. Muitos, como nós um dia estávamos sem Deus, sem Cristo, sem esperança nesse mundo, mas ao ouvirem a palavra, eles puderam então entender o grande amor de Deus pelo homem pecador. Coragem, irmãos, é o que nós precisamos para sair. Nós temos tudo, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a igreja, nós temos acesso a muito conhecimento, mas o que nos falta muitas vezes é coragem. Nós temos medo de ir, medo do que as pessoas vão pensar, vão falar, medo de ouvir palavras desagradáveis, medo de nós desagradarmos as pessoas, de criarmos inimigos. Mas Jesus Cristo, quando ele estava aqui, ele não teve medo de nada disso. Ele só tinha, se é que a gente pode dizer, medo de uma coisa: em não fazer a vontade de Deus. E é isso que nós temos que temer. Não fazer a vontade de Deus, saindo para pregar o Evangelho. Eis que o semeador, ele saiu a semear. Nós falamos um pouco sobre quem seria este semeador, falamos do local da sua atuação, o campo, o mundo. E eu quero falar também um pouco aqui sobre a tarefa realizada pelo trabalhador: semear. Ele saiu a semear. Isso, irmãos, nos mostra que este homem, ele não
estava propenso a se desviar desse trabalho. Ele estava focado, concentrado. Ele estava muito ciente do que ele devia fazer, que era semear. E isto nos ensina que uma das prioridades da igreja, ou a maior prioridade da igreja, é fazer o trabalho de evangelização. Nós temos diversas prioridades aqui, diversas atividades que fazemos, mas nenhuma delas, irmãos, deve ser mais importante do que a prioridade de evangelizar. Como igreja, não podemos deixar de cumprir esta tarefa, irmãos. E o que seria para nós o trabalho de evangelizar? É muito simples. É proclamar boas notícias. A notícia de que Deus criou o homem. Este homem se rebelou contra Deus, pecou, mas Deus enviou o seu Filho para salvar este homem pecador. E este homem, ele precisa apenas se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo para ter a salvação, a vida eterna e passar a eternidade com o Senhor. É simples. Como nós ouvimos ontem a mensagem para as crianças. Deus me fez e Deus me ama. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo por amor a mim e se entregou por mim. Qualquer criança que hoje, se eu perguntasse, com certeza ia lembrar disso. Porque é uma mensagem extremamente simples. E é essa mensagem que deve ser semeada nos evangelhos, no coração, das pessoas. Essa mensagem, ela não pode ser diluída, ela não pode ser adaptada, ela não pode ser contextualizada, no sentido de fugir do seu foco principal. Essa mensagem, ela não deve ser revestida de um acessório, para que ela seja mais incrementada e se torne suficiente para as pessoas. Não! Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nada precisa ser retirado e nada precisa ser acrescentado. Aquilo que é perfeito. E a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela precisa apenas ser anunciada, proclamada, semeada nos corações. E as boas notícias que nós anunciamos é esta: salvação de Deus através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Não vamos deixar, meus irmãos, de semear através das nossas orações. Não vamos deixar de semear através da nossa cooperação financeira. E não vamos deixar de semear excluindo-nos da nossa responsabilidade. E muitas vezes tentando fechar a porta do nosso coração para o chamado pessoal de Deus. Belém precisa de Jesus Cristo. O Pará precisa de Jesus Cristo. O Brasil precisa de Jesus Cristo. O mundo precisa de Jesus Cristo. Ele é a esperança das nações. Reavive, a sua visão missionária, a sua visão evangelística. Faça como este homem, que nós não sabemos quem era, mas ele fez um trabalho, ele arou a terra, ele saiu, ele semeou. As pessoas não precisam saber quem nós somos, no sentido de nós recebermos a glória pelo que nós fizemos. Não. Nós precisamos apenas cumprir com a nossa responsabilidade. Mas para isso, irmãos, preciso reavivar a nossa visão missionária. Assuma a identidade de um semeador. Saia semeando a palavra de Deus. É isso que Deus, ele espera de cada um de nós.